E aí, sexto ano, tranquilo, na paz? Vamos nós aqui, né? Mais uma vez aí, falar um pouquinho, mais uma videoaula nossa, adiantando, entrando cada vez mais na matéria. A gente tinha começado a falar para vocês uma introdução de população, né? Falamos até população, densidade demográfica, né? População absoluta, população relativa. Vamos dar uma continuidade aqui, né, pessoal? Vamos continuar com esse assunto tão importante para nós, que é a questão da população, tá? Vamos devagarzinho aqui, estou regulando tudo aqui para vocês, para ficar mais tranquilo. Então vamos lá. Olha só, outra coisa importante que a gente tinha falado, acho que foi o finalzinho da aula que nós falamos da questão da taxa de natalidade, né? E a taxa de mortalidade. Então a taxa de natalidade, ela vai ser um cálculo que está aqui para a gente, aparecendo, ela vai indicar a frequência que os nascimentos ocorrem, né? Em determinado tempo em relação a um grupo de 1.000 habitantes. É uma equação. Então, os países fazem isso, fazem essa contagem através das certidões de nascimento, né? E aí vai fazendo a contabilidade, o próprio censo. Quantos nascimentos teve por ano, você multiplica por 1.000 pela sua população absoluta. Então, essa população absoluta é pela quantidade que nós temos num país, num estado, né? Então, a gente tem como fazer esses cálculos. Tranquilo? E a mesma coisa é com a taxa de mortalidade, vai ser praticamente a mesma coisa. A frequência que ocorre as mortes em determinado tempo em uma relação de um grupo de 1.000 habitantes. Observando como é que esse cálculo é feito, a gente vai chegar a essa conclusão, que é muito parecido com a taxa de natalidade. Vai ser assim, ó, a taxa de mortalidade vai ser igual a morte por ano, vezes 1.000, dividido pela população absoluta. Então, olha só, no primeiro exemplo aqui, nós tivemos um exemplo hipotético, a taxa de natalidade de um local, de um país, foi de 2%, e a taxa de mortalidade foi de 3%. Então, o que aconteceu? Morreu mais crianças, mais pessoas, no caso a gente está falando de crianças, do que nasceu, ok? Então, o interessante para um país, a gente vai ter essa possibilidade de ver se o país vai envelhecer ao longo do tempo ou se ele vai ficar um país mais jovem. Por exemplo, hoje na América Latina você tem muito mais nascimento do que óbitos, né? Na faixa, nasce mais criança lá do que morre criança numa determinada idade. E aí eu também tinha falado para vocês a taxa de fecundidade, né? Mas vamos rever aqui, ó. Europa, 1,66, Américas, 5,29, Ásia, 2,1, porque tem um controle rígido, né? A Oceania, 2,28, na África também nasce muita gente aí, 4,15. Perfeito, galera. Vamos lá. Lembrando a você sempre o seguinte, meu sexto ano, tendo qualquer dúvida, a gente vai ter essa possibilidade lá naquelas aulas tão legais que a gente tem feito ultimamente com vocês, que é a questão do tira dúvida. E aí eu me lembro que eu fechei o último assunto que eu falei com vocês aí, meu sexto ano, foi o seguinte: a expectativa de vida. O que é expectativa de vida? A expectativa de vida é uma quantidade, é uma estimativa, é um cálculo hipotético, uma projeção de quanto tempo uma pessoa poderá viver e uma esperança de vida dependendo da qualidade de vida de uma determinada população, de um determinado país, de uma determinada área no planeta. Por exemplo, qual a expectativa de vida hoje na África? Na Etiópia? É baixa. Por causa de quê? Problemas médicos, problemas de higiene, problemas de fome. É diferente de uma expectativa de vida, por exemplo, no Chile, aqui na América do Sul, na Itália, que a expectativa, o padrão de vida é outro patamar, ok?
Então, a expectativa de vida, isso. Bom, a gente vai agora falar um pouquinho de crescimento natural ou vegetativo. O que que é isso? Crescimento natural vegetativo é quando você consegue diferenciar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade em um ano. Então, em um ano, você consegue ver se aquele país teve mais gente vivendo, nascendo e continuando a ficar vivas, ou se teve um problema qualquer e teve uma taxa de mortandade alta. Então, o que, que vai acontecer? Às vezes vai oscilar. Às vezes, num país, a taxa de crescimento vegetativo, crescimento natural, é maior do que a taxa de mortalidade. Tranquilo? Beleza. Então, aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui para você, que está até no box no livro de vocês. Vamos ler juntos aqui. Se a taxa de natalidade de um país for de 37% e a taxa de mortalidade for de 7%, o crescimento natural será de 30%. Então, olha só a diferença da taxa de natalidade para a taxa de mortandade. Se a taxa de natalidade for de 8% e a taxa de natalidade for de 12%, o crescimento será de menos 4%. Aqui está até o seguinte, ó, até o livro teve um erro de digitação. Se a taxa de natalidade for de 8% e a taxa de, aqui no segundo é mortandade, tá? For de 12%, o crescimento será de menos 4%, caracterizando um crescimento negativo. Ok? Tem algumas teorias aí sobre crescimento vegetativo. Nós tivemos uma grande teoria pelo reverendo Malthus, né? Thomas Robert Malthus foi um reverendo, um pastor anglicano britânico, que ele naquela época, entre ele 1766, ele faleceu em 1834, na época de 1800 e pouquinho, ele levantou essa corrente dele, né? A linha de pensamento dele ficou muito conhecida como teoria malthusiana. Ele criou o seguinte, ele disse que o ritmo da população, o ritmo de população no mundo ultrapassaria a capacidade da sociedade produzir alimentos, aumentando a fome e a miséria. E que para isso teria que ter um controle de natalidade muito grande, diminuindo o avanço da população. Então, o Malthus ele fez a teoria malthusiana. Essa foi a primeira teoria malthusiana. Só que o que acontece? Nós tivemos outras teorias, depois teve a teoria neomalthusiana, mais no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, que o aumento da pobreza e a fome dos países, principalmente explicando que os países em desenvolvimento iam aumentar essa forma de crescimento populacional, que conforme um país estaria crescendo, ele também aumentaria o seu crescimento populacional. Só que já nessa teoria neomalthusiana, ela já fala que não é a sociedade, não é a miséria nem a fome, porque o desenvolvimento, quanto mais você desenvolve, principalmente com tecnologia, você tem a capacidade de investir na agricultura, nos alimentos. Então, uma teoria vem comparando e tirando outra. E em hipótese contrária a essas teorias, surgiu a terceira teoria, que é a teoria reformista, que apresenta como causa da pobreza e a miséria a falta de investimentos em serviços básicos, como saúde e educação. Então, a teoria reformista fala que o aumento da população não é somente a causa da pobreza, mas sim, principalmente, a falta de acesso a recursos básicos, como educação, como saneamento básico, como a pessoa ter algumas coisas importantes, principalmente o conhecimento. Ok, pessoal? Então, essas teorias a gente tem que entender direitinho uma e outra. Não é para a gente ficar, né, com medo de nada, não. Vamos lá. Estrutura da população, galerinha. O que é importante a gente entender aí? A estrutura da população ela vai ser analisada principalmente com algumas coisas importantes. E aí vão surgir as pirâmides etárias, que eu vou explicar agora, vou começar para vocês. A gente vai começar a trabalhar o seguinte, o que a gente precisa entender para entender essa estrutura da população? Em primeiro lugar, o gênero.
e a faixa etária, se é masculino, feminino, a idade, distribuição de renda, distribuição da população economicamente ativa, função dos setores econômicos, a população economicamente inativa, ou seja, quem não trabalha ainda, que é o caso dos estudantes, que é o caso dos aposentados. Então, o que a gente vai ter aí? Nós vamos ter uma estrutura de pirâmide etária mundial. Olha a pirâmide etária mundial de 2017, que não teve muitas mudanças, porque nós estamos em 2020. O que a gente percebe? O mundo inteiro ele está com uma pirâmide que ela está o quê? Ela tem alguns jovens, tá? A maioria do mundo, a gente pode perceber que até os 30, 34 anos, olha aqui, ó, se você somar pela faixa etária, ó, de 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24, que são jovens, olha aqui, ó, 4, 4, 8, 12, 16, 20% do planeta é jovem. Olha aqui, vamos continuar então. Ainda jovem, mas eu já mudei um pouco de categoria, já ficando mais adulto. Ó, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49. Opa. Olha aqui, vou pegar esses aqui, ó, 3,1, 3,3, 3,4. Somando tudo, vai ser um pouquinho, né? 7, 10, 13, 16, quase 18. Então a gente está percebendo que o mundo está ficando o quê? Ele está muito mais amadurecido hoje. Está começando a ficar maduro, amadurecendo. Mas hoje ainda, o mundo todo somando, nós temos uma taxa um pouquinho maior de jovens, uma taxa crescendo cada vez mais das pessoas na idade adulta e uma taxa menor, vamos botar aqui, ó, dos 60 para cima, 60 a 64, 65 a 69. Então, o mundo hoje, nosso pirâmide mundial, temos mais jovens, uma quantidade bem razoável de adultos e uma quantidade menor, mas crescendo um pouquinho também, de idosos. Tranquilo até aqui? A base da pirâmide vai representar a quantidade da população, né? Seu formato está relacionado ao nível de desenvolvimento dos países, com certeza. Olha só, essa base aqui, ó, ela está relacionada ao desenvolvimento do país. Quando ela tem uma base muito grande, ela está o quê? Países em desenvolvimento. Os países desenvolvidos, eles controlam o nascimento das pessoas, dos jovens, das crianças. Porque um país desenvolvido, a mulher trabalha, você tem uma estrutura familiar projetada, programada, ok? Então, os países de terceiro mundo, países ainda africanos, da América Central, a base é bem maior. O pessoal faz muito filho, não se preocupa muito com a questão familiar quanto à programação. E isso aí se dá conta que é um país que ainda não atingiu um nível intelectual, uma maturidade, uma parte financeira bem estabilizada. Então, o topo estreito, lá em cima, a quantidade de idosos, ó. Olha ali, ó, quantidade de idosos, que nem eu mostrei para vocês. O topo estreito, opa, vamos lá. O topo estreito aqui, ó, é a quantidade de idosos. Tá bom, galerinha? Então, entenderam? A base é o desenvolvimento, se um país é desenvolvido ou não. O topo, quanto mais largo tiver, é que geralmente é um país que já é mais idoso, tem uma estrutura mais definida, né? Então, o topo estreito vai indicar a quantidade de idosos, caracterizando baixa qualidade de vida. Por quê? Porque se tem poucos idosos, é porque eles não chegaram a atingir o ápice da qualidade de vida. Ok? Galera, vou dando uma paradinha por aqui e eu vou gravar outro vídeo para complementar essa matéria. Tá bom, queridos? Só um momentinho que a gente já volta a gravar outro vídeo. Um grande abraço para vocês, meu sexto.